Senhoras e senhores, como está o homem que morreu e voltou à vida após 45 minutos de oração da esposa há um dia atrás? Se você está desatualizado, meu irmão, o que aconteceu foi o seguinte: o cidadão entrou em um lago, acabou se afogando, o pessoal do SAMU foram chamados, chegaram às pressas no local e durante todo o procedimento para trazer o homem de volta à vida, a esposa começou a orar, mas não foi fazendo qualquer oraçãozinha não. Ela começou a clamar o Deus dos céus com fé, de uma forma que todos que estavam ali presentes começaram a se emocionar, começaram a ser encorajados. O próprio pessoal aí do SAMU, eles se encorajaram vendo a mulher orando ali e gastaram 45 minutos no procedimento. Eu vou assistir com vocês aqui um trecho dessa entrevista e depois vamos falar sobre a situação dele atual, tá bom? Irmãos, essa é uma matéria que não passa no Jornal Nacional. Então, preste muita atenção e glorifique a Deus, porque em pleno 2025, Jesus continua fazendo milagre. Aqui está um homem praticamente morto, sem batimento cardíaco. Ele se afogou na represa do Passaúna. A mulher dele então ajoelha e começa a conversar com Deus. Ela olha pra cima, faz oração. Olha a quantidade de gente em volta. Olha só isso aqui. Muita gente. Ninguém acreditava. Pois acredite se quiser, durante essa oração, esses 45 minutos, o homem despertou, ele voltou à vida. Aleluia, Deus é fiel. Franciele Azevedo, esse é o tipo de história que impacta e que muda a vida das pessoas, hein, Deus Franciele? é tremendo, viu? Impressionante, né, Furlan? Chega até a dar um arrepio essa situação toda. E muita gente diz que a fé, ela remove montanhas, né? Verdade. E foi mais ou menos o que aconteceu nessa história que a gente conta agora. Esse homem, ele tinha entrado ali na represa do Passaúna, ele estava passando uma tarde de calor ontem com a família, e aí o filho derrubou a bola dentro da represa. Ele entra na represa do Passaúna para resgatar essa bola e acaba sofrendo esse afogamento. Quando o socorro chegou, o corpo de bombeiros chegou, ele já estava em parada cardiorrespiratória, já era muito difícil que ele vivesse. Então, foram iniciados os procedimentos de reanimação, as massagens cardíacas, e quando os bombeiros começaram a dizer que já tinha passado do tempo, né, 45 minutos, essa esposa, ela começa a rezar. E aí ela começa a pedir de todas as formas que ele retorne à vida, por causa do filho, por causa da família, pedindo a Deus, clamando de mãos juntas para que esse homem voltasse a viver e não deixasse essa família. Depois de 45 minutos de massagem cardíaca e desse procedimento de reanimação, com essas orações dessa mulher ali, no meio dessas pessoas, e o repórter Cristiano Vaz, da Banda B, que estava lá, essas imagens são dele, ele me relatou que era uma atmosfera muito... de muita energia mesmo, uma corrente para que ele voltasse a viver. E aí ele volta, ele foi encaminhado em estado extremamente delicado ao hospital, inspira muitos cuidados e a gente espera que essa história termine bem, Furlan. Meus amados irmãos, olha só que coisa impactante. Jesus continua fazendo milagre, continua operando, continua fazendo proezas e maravilhas, porque ele não mudou. A Bíblia diz que o mesmo Jesus do passado é o mesmo de hoje e será para sempre o mesmo. Eu estava vendo aqui algumas matérias sobre esse caso, irmãos, e eu vi o seguinte, que as pessoas que estavam presenciando esse momento de agonia, que para muitos era um momento de agonia, várias pessoas começaram a se emocionar e se encorajar. Até mesmo o pessoal do SAMU começaram a se encorajar, né? E ali continuar fazendo os procedimentos, mesmo sem resultado nenhum, né? Porque, segundo a própria reportagem aqui que nós vimos e diversas outras matérias, não tinha sinal nenhum. Não tinha sinal de batimento cardíaco. Meu irmão, se o coração não tá batendo, a pessoa tá morta. Essa é que é a grande verdade. Mas a parte mais tremenda sobre tudo isso, meu irmão, é que essa mulher continuou orando. Ela não se desesperou. O que muita gente faria no lugar dela? Entraria em desespero, entraria em pânico. Talvez nem se lembraria que existe a oração, né? A palavra do Senhor fala em Tiago 5,16 que a oração de um justo, ela é poderosa e é eficaz, mas ela não se desesperou. Ela colocou em ação, meus irmãos, Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, quando fala: não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, não se preocupe não entre em pânico por coisa alguma, mas antes as vossas orações sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja,
não se desespere no momento da agonia, mas faça a sua oração ser conhecida diante de nosso Deus. Olha que coisa tremenda, não é? Aí a palavra continua falando: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu irmão, isso aqui é o caminho. O caminho é a oração. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não veem milagres como elas cobram, né? Ah, por que Deus não faz isso hoje? Por que Deus não opera dessa forma? Muitas das vezes, irmãos, é porque as pessoas pararam de orar, pararam de crer, pararam de acreditar que Deus existe e que Ele é poderoso, né? A palavra do Senhor nos mostra ainda em Lucas 7, a partir do versículo 14, é que nós vemos o poder de Jesus diante da morte, né? Olha só, e chegando-se tocou no esquife, ou seja, no caixão, e os que levavam o menino pararam. E Jesus disse: jovem, a ti te digo. Irmãos, Jesus fala com o morto. Olha que coisa tremenda. É porque a pessoa tá morta ali, clinicamente falando, mas para Jesus não tá. Para Jesus, meu irmão, trazer um morto à vida é a mesma dificuldade que nós temos para acordar uma pessoa que tá dormindo. A mesminha. Olha só, a ti te digo, jovem, levanta-te. E o que estava morto ressuscitou e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Ou seja, aquele cortejo fúnebre parou. E todo mundo voltou para casa, porque o menino agora estava vivo e com saúde para continuar a sua vida ali, cuidando daquela mulher que já tinha perdido o marido dela. Talvez ali o sonho dela é ver aquele menino crescendo e cuidando da casa, cuidando da família. E Jesus não destrói sonhos, mas Ele constrói, porque Ele é Deus. Aleluia! Porque Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, esse é o Deus que tem poder sobre a morte. Eu creio que esse vídeo está trazendo fé para muita gente, meu irmão, que talvez não crê mais. Continue crendo, meu irmão. Esse é o Deus do impossível, tá? E aqui atualizando vocês sobre a situação desse cidadão, né, que voltou à vida. Irmãos, a situação dele não é muito boa, tá? É um pouco delicada. Ele se encontra no hospital evangélico dessa cidade que tá aparecendo aí na sua tela, tá? E segundo informações, o quadro dele é delicado, mas eu creio o seguinte, meu irmão, o Deus que trouxe ele de volta à vida depois de 45 minutos morto, será que vai deixar ele agora na mão? Não vai. Não vai de forma alguma. O milagre já começou. Às vezes Deus deixa o negócio indo devagarzinho, que é para o milagre ficar maior. No caso de Lázaro, por exemplo, Jesus demorou 4 dias, né? Quando chegou lá, estava com 4 dias morto. Mas o Senhor Jesus demorou um pouquinho mais e hoje nós temos uma história muito maior para contar, não é? A história de um homem que voltou à vida depois de 4 dias morto, meu irmão, tá? O sangue estava congelado nas veias e o milagre aconteceu. Queridos, Deus abençoe a vida de todos, tá? Deixa aí esse comunicado importante. Se você quiser descobrir como fazer uma renda extra na internet de forma honesta, entre em contato conosco. Nós vamos te apresentar um caminho seguro e honesto e o conhecimento necessário, tá? Como que você entra em contato conosco? O link tá no primeiro comentário desse vídeo. É só clicar que você vai cair no nosso WhatsApp. Deus te abençoe e até amanhã, no nome de Jesus.